Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo nosso podcast na Spotify, não deixe de nos seguir, curtir o vídeo, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Gisele Cunha. Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda. Obrigada. A Gisele, ela se disponibilizou, né, a conversar um pouquinho conosco sobre um livro que, inclusive, ela que traduziu. Já falaremos daqui a pouquinho qual que é o livro, vamos falar sobre ele. Ela é membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo, desde 1989. Ela é advogada, professora e tradutora. E o livro escolhido de sua tradução aqui no Brasil, né, se chama O Plano Divino, de autoria do Geoffrey A. Barboca, com o subtítulo Um Estudo sobre a Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta, que é a obra magna da Helena Blavatsky, né, sua obra mais conhecida, mais volumosa, e que muitos consideram, inclusive eu, considero, né, uma obra que não é tão fácil assim o seu estudo, justamente por ser volumosa, tratar de muitos assuntos, né, foi escrita no século XIX, faz referência a muitas tradições, então é uma obra bastante complexa, aqui no Brasil publicado em 6 volumes pela editora Pensamento. E o Barboca, ele é um teosofista lá dos primórdios, né, um grande estudioso, alguns consideram ele um grande erudito da literatura de Blavatsky, e ele traz nesse livro uma sistematização de vários assuntos tratados na doutrina secreta. É mais ou menos isso, Gisele. Fala um pouquinho para nós, você que teve um contato muito maior com o livro, né? Fala um pouquinho para nós da abordagem do autor e o teor da obra e como ela pode auxiliar os estudantes da literatura de Blavatsky, de teosofia no geral. É isso mesmo, isso que você falou. O livro é um estudo sistemático da doutrina secreta, né? Como você bem mencionou, o Barboca, ele foi um grande estudioso da doutrina secreta e ele criou seu método próprio, né, de cruzar referências e de estudar a doutrina secreta por assuntos. Então, ele pegava, assim, por exemplo, a doutrina setenária, a doutrina das rondas, doutrina da evolução, etc. Não lembro direito o título, mas mais ou menos isso. E ele buscava, dentro dos 6 volumes, né, no caso aqui da nossa edição, da doutrina secreta, as referências a esse determinado assunto, né? E ele foi convidado pela seção americana a fazer uma palestra sobre a doutrina secreta e mostrar suas anotações, seus estudos, e as pessoas ficaram fascinadas, porque perceberam que seria uma grande ferramenta para quem quer estudar a doutrina secreta e se sente um pouco intimidado, né, diante da tarefa. E ele fez as palestras e aí falaram assim, olha, isso é maravilhoso, você precisa colocar isso para o público, né, em livro. E aí ele começou essa obra maravilhosa, né, de esquematizar o estudo. Então, quando você começa a ler o livro, você vê um capítulo, quando você vai ver as notas de referência, você vai ver assim, ó, volume 1, volume 6, volume 4, vários volumes que ele vai pegando. Então, e ele até falou que o esforço grande dele, que a esposa ajudou, foi justamente encontrar essas referências, né? Então, por exemplo, está falando da lei setenária, ou dos 7 corpos, né? Onde é que tem isso? Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, trabalho, né, foi um esforço grandioso. E eu acredito que, para quem ainda não leu, ou mesmo quem já leu a doutrina secreta, ele é de grande valia por causa disso. Ele dá um panorama diferente. Ele até, na introdução, o Geoffrey fala que a doutrina secreta ela foi elaborada numa visão mais platônica do que aristotélica, né? Ou seja, do todo para o particular.
Então, ele segue esse caminho. Então, para ele chegar até os 7 corpos do homem, ele passa pelos 7 planos, as 7 raças, e etc, 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 até chegar no homem. E mesmo do homem, ele começa o estudo do Atman para o corpo físico, quando muita gente faz o estudo do físico para o Atman, né? E eu sei, só posso recomendar. Para mim, foi fabuloso, né? Ainda mais que eu fiz a tradução, então eu tive que me aprofundar muito. Eu tinha que, porque ele fazia as referências, né, no original, e às vezes na minha edição era diferente, então eu também tinha que buscar as referências. Então foi um estudo assim fabuloso. Para mim foi. Eu já tinha lido a Doutrina Secreta umas 2 vezes, poder adquirir pelo menos um pouquinho do conhecimento que está ali, né? E eu acho que o plano divino, junto com a chave da teosofia, são ótimos para quem quer entender a doutrina secreta, né? Que a chave para a teosofia responde muita coisa, né? Muitas dúvidas, e esse daqui dá um direcionamento. O que eu acho interessante é que ele dá um direcionamento. Então, com as referências, o estudante não entendeu direito, ele pode ir na doutrina secreta e aprofundar mais o estudo. Acho que é mais ou menos por aí. Maravilha, com certeza, né? Como você disse, né? Eu li a Doutrina Secreta 2 vezes, né? É que realmente são livros, principalmente a Doutrina Secreta, pelo seu volume, né? É uma obra muito volumosa. E como isso, ela fala de muitos assuntos diferentes, inclusive. Um pouco da minha dificuldade quando eu estudei, né? As diversas vezes, né? Que eu estudei, justamente isso. Às vezes está falando de um assunto e daqui a pouco já muda para um outro assunto, né? E você fica, eu nem entendi um pouco anterior, já começou um novo. Então, a Blavatsky, na sua escrita, da Doutrina Secreta, já na chave da teosofia, ela segue uma didática muito mais tranquila, assim, né? O formato de perguntas e respostas. A chave para a teosofia, para quem não sabe, foi um dos últimos livros que a Blavatsky escreveu. Então, ela escreveu justamente para explicar tudo que veio antes. Então, é mais sistematizado. A doutrina, inclusive, ela diz que é meio proposital, isso ela dá a entender em alguns textos que é meio proposital, que, assim, não é muito didático, e, segundo ela, né, um dos primeiros objetivos da obra seria justamente desconstruir os nossos padrões de entendimento, né, nossos padrões mentais. Então, e realmente faz isso, né, porque vai quebrando, assim, você se perde, né, você tem que refazer a estrutura do seu entendimento, senão você não consegue acompanhar. Também porque tem muita referência, diferente da Isis Sem Véu, né? Isis Sem Véu é uma obra, também uma grande obra de Blavatsky, em 4 volumes na língua portuguesa. A Blavatsky faz mais referência às tradições do Ocidente, né? Fala muito do cristianismo e tal. Já na doutrina, ela é muito orientalista, então tem muita referência aos Vedas, e que são informações novas para nós, né? Para nós ocidentais, assim, se de repente para um indiano fica muito mais fácil. A pessoa já está, mesmo que ela não seja um estudante, ela está familiarizada com alguns conceitos. Para nós não, é tudo novo, né? É tudo um mundo a ser descoberto. Eu tive contato com o livro, Gisele, agora você falando, né, que a sua primeira tradução do livro foi há 20 anos atrás, né? Você me comentou antes do programa, antes de iniciar a gravação. Eu tive contato com esse livro de uma versão que o Fernando Mansur imprimiu na época, bem improvisada. Acredito que fosse sua tradução, né? Fernando Mansur também era do Rio de Janeiro, né? Isso. O que acontece, né? Aqui vale até um reconhecimento e um agradecimento ao falecido professor Dr. José Moreira. Ele era presidente da loja Pitágoras aqui no Rio, e além de incentivar o nosso estudo, ele pegou assim, algumas pessoas que tinham um bom conhecimento de língua estrangeira, não só inglês, mas espanhol, francês, etc., para traduzir alguns volumes que nós não tínhamos acesso aqui. E você vê, na década de 80, eu acho que não tinha nem editora teosófica. Editora teosófica é de quando? Eu não me lembro. Não tinha editora teosófica. A editora teosófica começou na década de 90. Então antes a gente não tinha o acesso a alguns volumes. Então,
Às vezes, alguns membros da loja viajavam, traziam os livros, etc., e nós começamos a fazer traduções para o estudo particular do grupo, né? Daí que você deve ter conseguido esse material através do Fernando, porque a intenção nesse primeiro momento, quando eu traduzi há 20 anos atrás, foi disponibilizar para as outras pessoas que não têm conhecimento da língua, né, um trabalho como esse. E, através dos anos, várias revisões nós fizemos, né, foi através até do Mansur, né, o Fernando Mansur se empenhou muito nisso, é que vai um agradecimento e um reconhecimento a ele também e às outras pessoas envolvidas, que outras pessoas fizeram revisão, tem revisão do português, né, esses últimos detalhes, né, de uma tradução. E o esforço para levar até a Editora Teosófica para disponibilizar isso ao público, né? Então, é isso. Foi um trabalho, assim, doméstico, digamos assim. Não havia uma intenção naquela época de publicação, até porque não tinha editora ainda. E aí, agora, finalmente, conseguimos levar isso ao público, né? Graças ao esforço de todos. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Gisele Cunha sobre o livro O Plano Divino, um estudo sobre a doutrina secreta, de autoria do Geoffrey Barboca e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Gisele Cunha sobre o livro O Plano Divino, um estudo sobre a doutrina secreta, de autoria do Geoffrey Barboca e publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Livro que, inclusive, foi traduzido pela Gisele. Gisele, para quem está nos assistindo e tem interesse na obra, fala um pouquinho para nós sobre os tópicos abordados e também como que o autor, eu sei que o autor ele tem uma didática que facilita muito, né, o entendimento, como que o autor estruturou e organizou esses assuntos, assim, claro, de maneira geral, né, o nosso tempo é limitado, mas para dar uma degustação, né, do que o leitor pode esperar do livro. Ok, então, vou pegar a colinha aqui do livro, tá? Então, ele dividiu os capítulos em doutrinas. E cada doutrina ele associou a uma lei fundamental. Então, digamos assim, o primeiro capítulo é a doutrina da constante renovação. Ele associa a lei da periodicidade, tá? Eu vou até ler aqui, ó. Ela é demonstrada através do axioma de que para cada período de atividade existe um consequente intervalo de repouso. Noite, dia, inverno, verão, né? Então, é a constante renovação associada à lei da periodicidade. Eu acho que aí fica bem claro como é que foi esquematizado. Aí, dentro desse capítulo, tem vários tópicos, né, em relação à mônada, em relação à reencarnação, tudo que está ligado à lei de periodicidade. Aí, no capítulo 2, o equilíbrio e a harmonia, que é a lei do ajuste, karma, né? Não precisa nem falar mais sobre isso. E ele vai assim, a doutrina das hierarquias,
Aí ele associa a lei da unidade essencial, ou seja, uma unidade essencial manifestada em várias formas. Então, ele fala das hierarquias, né, das hierarquias superiores, do homem, etc. E assim por diante, né? Tem a doutrina da identidade essencial, que aí é a lei associada à lei do autodesenvolvimento. Tem a doutrina da mudança contínua, que é a lei do movimento, e assim ele vai associando cada doutrina encontrada dentro do trabalho da senhora Blavatsky, que é uma lei, e aí ele vai desdobrando os vários tópicos ali dentro. Né? Mas a partir do momento que se entende que existe essa esquematização, fica mais fácil de entender como é que isso está relacionado com a gente, né? Porque, vamos lá, né? A preocupação principal nossa é sempre conosco. Nós queremos saber quem eu sou, o que é isso, o que acontece comigo, né? O que vai acontecer depois da morte? O que reencarna? Como é que reencarna? Então, a partir do momento que se entende que se absorve essa noção da periodicidade, dos vários planos, da lei setenária, do desenvolvimento humano, quando chega no ser humano, você, né, dá uma compreensão maior. Né? Daí, o interessante desse estudo é isso, né? Partir do universal para o particular. Ele faz uma abordagem assim que vai te encaminhando para essa compreensão, mesmo que o assunto possa parecer difícil no primeiro momento, mas à medida que ele vai desdobrando, né, e vai puxando um pouco mais para a nossa realidade, fica mais fácil de compreender. Ah, maravilha. Realmente são muitos assuntos, né? Acho que um pouco também da complexidade do tema, dos temas abordados pelo Blavatsky também, porque ela fala de muitos assuntos, né? Então, você acaba, pelo volume também, sendo bastante um estudo extenso, em alguns momentos exaustivo, e assim por diante. É um estudo que a gente vai conduzindo, vai digerindo aí ao longo de uma vida, ou para quem acredita, né? Vidas. Para quem tem uma visão reencarnacionista, né? Até para várias vidas. Aí. Gisele, acho que um tema que desperta a curiosidade de muita gente seria a questão das hierarquias, né? Então, em várias tradições religiosas, a gente ouve falar sobre seres de outros níveis de evolução, né? No cristianismo você tem os anjos, na tradição hindu você tem os devas, né? As tradições africanas você tem os orixás, enfim, você ouve falar de seres... Pois é, de seres de outros... Como que a Blavatsky, como que o Barboca apresenta essa questão, se você conseguisse dar um resuminho para nós, assim, mais ou menos, que coubesse dentro do tempo? Então, a questão da hierarquia, isso é uma compreensão minha, tá? Do que eu estudei da doutrina secreta e do livro do Barboca. Ela é complexa porque, além do que você falou, né, das várias religiões e várias tradições orientais, ocidentais, no livro, na doutrina secreta e no livro do Barboca, por consequência, entra muito do simbolismo, que é algo que também complica no estudo, porque fica uma coisa muito subjetiva. Então, eles mostram as hierarquias, né? Faz uma esquematização, né? Mas, como você falou, ela mistura os assuntos. Então, ela está falando de arcanjo, está falando de Elohim, está falando dos devas, e aí pode dar uma complicação, né? Eu acredito que o bom entendimento nosso deve ser esse. Existe uma hierarquia e que nós estamos aqui na base da escada, estamos subindo os degrauzinhos e um dia vamos estar lá junto com os mestres, né? E também existem hierarquias que não são nem mencionadas, como você falou,
Às vezes os assuntos são embaralhados, e a Blavatsky mencionou isso, até para não revelar, entregar tudo de bandeja para a gente, né? Existe um mistério, né? Tanto que o primeiro trabalho dela é Isis sem véu, né? Mas ela diz que só levantou uma pontinha do véu. E essa pontinha continua ali, né? A gente vai tentando levantar aos pouquinhos. Então, a parte da hierarquia é um assunto até um pouco velado, né? Tem um entendimento de que é a evolução humana, é a evolução angélica, né? Tem a evolução angélica paralela, né? A nossa. E vai culminar nessas hierarquias, mas até onde que isso vai? A gente não sabe, né? Os desdobramentos. Nós temos o conhecimento dos mestres através da própria Blavatsky, né? Ela que trouxe, ela que revelou ao mundo que existiam esses mestres. Até então a gente não sabia. Como você falou, né? Alguns hindus tinham esse conhecimento, mas o Ocidente não tinha nem ideia. Até foi um choque. Nossa, quem são esses mestres? De onde vão? De onde vêm? Para onde vão? O que são? Mas o que está para cima, a gente não sabe, né? Mas tem os degraus a serem galgados, e nós estamos nessa tarefa aí, né? Com certeza, né? E a Blavatsky trouxe esses conhecimentos, e até hoje a gente não entendeu direito, né? Exato. A gente pesquisa, né, sobre esses assuntos, a gente vê tanta desinformação também sobre esses tópicos, né? Fala em mestre, o pessoal deixa a imaginação trabalhar, né? Então mistura vários assuntos. Por isso é importante também, se possível, né? E é possível, né? Os livros estão aí possibilitados para todos, né? Em língua portuguesa. Então nunca esteve tão fácil estudar. É bom ir no material original, né? Ir na fonte, ver o que os primeiros autores que trouxeram esses assuntos falavam, né? Porque às vezes a gente acaba aí trocando alhos por bugalhos. Eu acho que entra muito da intuição e do discernimento do estudante, não é? Porque, como você disse, né? Se você entrar na internet e for fazer uma pesquisa, a gente até se assusta. Eu prefiro até nem ver, porque dá até medo do que você encontra lá. Então, existe muita informação e muita desinformação, como em qualquer assunto, né? Mas, como é um assunto delicado, porque é o ocultismo, você não está mexendo com, né, coisa boba, é uma coisa séria, né? Delicada. Eu acho que vai muito da intuição e do discernimento, porque você pode cair numa arapuca. Não é? No afã de encontrar um mestre, eu acho que o ser humano ainda tem essa grande necessidade de um guia, de um guru, né? De alguém que segure a mão e leve. Quando, na verdade, um livro pode ser o teu guru, pode ser o teu mestre, né? E você fazer o seu caminho. Então, esse assunto das hierarquias, ele é velado, eu acho que até por causa disso. Porque nós ainda somos muito infantis, muito inseguros, né? E queremos... eu quero evoluir logo. Quero resolver logo, quero sair disso daqui logo, quero sair do samsara logo. E não é assim, né? São passos de formiguinha. Você até pode avançar a sua evolução, mas se, de repente, não tiver um discernimento e uma intuição muito boa, pode até atrasar um pouquinho, né? Tanto que um grande mestre já falava, né? Orai e vigiai. Com certeza. Gisele, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Gisele Cunha sobre o livro O Plano Divino, um estudo sobre a doutrina secreta, de autoria do Geoffrey Barboca e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.